Amigos do Pensar Piauí, como vamos? Tudo bem? Bom, trazemos hoje aqui o professor Marcelino Fonteles. Marcelino Fonteles é mestre em Educação e professor do Instituto Federal. Vamos conversar com ele. Marcelino, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Oscar. Graças a Deus, estamos passando bem, nos livrando até agora desse vírus, né? E torcendo para que isso passe logo, para a gente retomar as atividades normais, né? Principalmente uma conjuntura tão complicada como a gente está vivendo. Nós vamos falar dessa conjuntura complicada já já, mas antes eu queria falar aqui com o internauta que nos acompanha. Queria que o internauta que está assistindo essa entrevista aqui pelo Pensar Piauí, se ainda não visitou o nosso canal no YouTube, vá lá, se inscreva, toque no sininho para receber as informações sobre as entrevistas do Pensar Piauí. Mas, Marcelino, o mundo vive essa pandemia que você já fez referência aí há pouco. O coronavírus se alastrou e ameaça de morte milhões de pessoas. Esse vírus, Marcelino, ele faz parte da guerra biológica travada pelas grandes nações? Ele foi um acidente laboratorial? Tem a ver com hábitos culturais dos chineses? É um castigo da natureza ou é um castigo de Deus? Como é que você vê essa situação, Marcelino Fonteles? Olha, vários vírus já ocorreram na história, certo? Com várias pandemias, não é a primeira, né? Então, sempre há suspeita com relação a um país ou outro, mas eu não acredito que isso tenha sido um produto de laboratório. Eu acho que isso é um acidente da natureza, certo? E que deve todas as nações se unirem e darem as mãos para tentar vencer, certo? Para tentar enfrentar. Infelizmente, né, algumas nações, principalmente aquelas que concorrem para ser imperialista, né, elas procuram colocar a culpa, no geral, no seu principal adversário, certo? E aí tem as diversas narrativas, né? Muitas dessas narrativas não passam de fake news. Então, eu acho que a gente tem que se ater, principalmente, na solução do problema, na busca de solução. E foi muito importante que vários países do mundo, né, se uniram com a Organização Mundial de Saúde para dar uma solução. Infelizmente, o Brasil, né, com os Estados Unidos, acompanhando, né, de forma subserviente os Estados Unidos, não quis participar dessa união mundial, né, em prol de uma solução, tanto em termos de medicamento como em termos de vacina para o enfrentamento do coronavírus. Bem, o vírus apareceu de forma fulminante ali no final de 2019 na China. Matou milhares de pessoas e se propagou pelo mundo. Teve seus primeiros registros no Brasil ali por volta de fevereiro deste ano. Com um olhar voltado para o que aconteceu na China e no restante do mundo, o Brasil não poderia ter se preparado melhor, Marcelino, para quando a pandemia aqui chegasse, ter uma organização do setor saúde mais efetiva? Com certeza, né? Até porque o Brasil ele tem o SUS, que é um sistema muito amplo, né? Que não são, a maioria dos países não tem um sistema único de saúde para atender a toda a população como o Brasil tem. Né? Mas o Brasil, né, ficou muito acomodado. O governo federal, que deveria ser o principal suporte, né, parece que ficou com a ideia de que espontaneamente as pessoas seriam infectadas e espontaneamente as pessoas criariam anticorpos, né, o restante da população, para poder minar a proliferação desse vírus. E com isso não buscou se preparar. Nós tivemos mais tempo do que outros países, mas não houve por parte do governo federal uma preparação maior. E com isso nós estamos num processo acelerado, né, de contaminação. Graças a Deus, né, ainda a maioria dos estados, né, não congestionou todos os seus leitos, né, ainda tem, como se diz assim, leitos desocupados que dá para atender a população, mas em alguns casos já estão faltando em alguns estados respiradores, né, por falta exatamente de uma política, né,
melhor planejada, mesmo com o tempo que se teve, né? E a questão do isolamento, né, que é a questão principal, né, é a orientação da Organização Mundial da Saúde, né, que coloca que esse é o fator principal, né, do retardamento, né, da contaminação. Infelizmente, há uma guerra entre o governo federal e os governos estaduais, né, em que a maioria dos governos estaduais, né, são a favor do confinamento. Né, graças a Deus, a justiça tem dado, né, essa autonomia para que as unidades federativas, tanto estaduais quanto municipais, possam, né, de fato, normatizar sobre isso e determinar o confinamento, né? Mas alguns estados, né, e com o incentivo do governo federal, né, têm se colocado contra o confinamento. E com isso, né, por causa que as fronteiras brasileiras não foram todas fechadas em cada unidade da federação, o vírus tem se proliferado. E algo que já poderia estar caminhando, certo, para uma liberalização, uma flexibilização do mercado, não está acontecendo exatamente porque há, como se diz, essa desorganização que incentivou ainda mais, né, a proliferação em alguns estados, em outros menos, mas que, no cômputo geral, isso traz um prejuízo para o país como um todo. Então, nós vamos ter mais dificuldade de retomarmos, né, a normalidade na convivência com esse vírus, exatamente por causa dessa discórdia, né, de enfrentamento entre o que pensa o governo federal e o que pensam os governos estaduais. Além disso, é bom lembrar, né, que por causa desse posicionamento, que eu acho que é um posicionamento, né, que não se baseia na ciência, certo? Que não tem respaldo, né, da comunidade científica, nem internacional, nem nacional, né? Esse posicionamento do governo federal já afastou 2 ministros, né, da saúde que não quiseram se submeter à chantagem do presidente, né, querendo impor um tipo de medicamento para a população que, para muitos estudiosos, traz mais riscos, né, do que a cura, né, do problema do coronavírus. Bom, eu queria tratar agora de pandemia e educação. Você é mestre em educação. E esse setor da vida humana foi fortemente atingido pela pandemia. Crianças, jovens e adultos estão sem aulas. Algumas poucas pessoas com aulas remotas. Eu pergunto, o ano escolar de 2020 foi perdido? Como a educação deve se organizar para o pós-pandemia? Eu acho assim, estão ocorrendo no Brasil diferentes experiências a respeito, né, de uma alternativa no enfrentamento, né, da pandemia com relação à educação, tanto do setor público, né, na educação pública, quanto na educação privada. Mas em ambos os setores, né, todos foram afetados, certo? Alguns mais, outros menos. Há escolas, né, privadas que já tinham uma estrutura para a EAD, para a educação à distância. Nessas que já tinha a plataforma e uma estrutura, né, a situação amenizou. Mas, mesmo assim, a qualidade do ensino é inferior ao ensino presencial, sem dúvida nenhuma. E os alunos têm maior dificuldade de se concentrar porque estão nas suas casas, né, com diversos equipamentos que levam a uma certa dispersão. E eles não aguentam ficar 3, 4, 5 horas, né, olhando um computador ou um celular ou um tablet. Certo? Então, fica uma situação muito mais monótona, mais difícil de assimilação. Com relação ao setor público, por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal. Certo? Foi feito agora, há uns 15 dias, um projeto piloto. Esse projeto piloto foi uma espécie de experiência de educação à distância, já que as aulas estão suspensas, né? Desde a época que o governo do estado determinou, né, o confinamento, né, as aulas foram suspensas, mas há a possibilidade da educação à distância. Só que o Instituto Federal ele não se preparou com uma plataforma adequada, né? Então, de uma certa forma, nós estamos construindo, improvisando e construindo, certo? Um processo, né, de piloto para tentar ver se é possível, né, a gente desenvolver a educação à distância. Então, a primeira experiência que foi feita foi nos 15 dias passados, né, em que foi destinada essas aulas à distância só para os alunos
que vão fazer o Enem, que deve ocorrer aí em dezembro ou janeiro. Então, para esses, né, que estão concorrendo aí, como se diz assim, com a data já definida, né, ficou de se dar uma prioridade. Então, está se desenvolvendo a educação à distância com os alunos do terceiro ano do ensino médio integrado. E também com os alunos do ensino superior que estão fazendo o último ano, certo? Para que eles possam concluir. Essa experiência tem sido avaliada, que está se dando de uma forma ainda muito precária. Nem todos os alunos têm acesso à internet, nem todos os alunos têm um celular de qualidade, nem todos os alunos têm um tablet ou um computador adequado na sua casa. Então, isso complica, porque alguns alunos ficam de fora da rede pública, certo? E ficando de fora, como é que vai depois se recuperar esses alunos na mesma turma que tem aqueles que se conseguiram acompanhar a EAD? Então, nós estamos, né, num processo de reflexão, de análise. Nessa semana agora estão suspensas, por exemplo, no Instituto, essas aulas, está se fazendo uma reavaliação para saber se tem condição de continuar, mesmo no terceiro ano e no ano final dos cursos superiores, e se tem condição também de estender para as outras turmas, ou não, ou se deve suspender e aguardar, então, a possibilidade do retorno das aulas presenciais. Então, em parte, né, esse semestre está muito prejudicado, está muito defasado, né? Mas o todo, né, não está perdido, né? Ele pode ser parcialmente, né, desenvolvido. Marcelino, muito se tem falado que essa pandemia chegou e mostrou ao mundo a necessidade de um Estado forte e organizado, e que ela é a prova de que o mercado não resolve tudo. Aí eu te pergunto, você acredita que o coronavírus vai matar o liberalismo? Ou o vírus do dinheiro privado é mais forte do que o coronavírus? Eu acho que é muito importante, né, para a população refletir de que quem produz a riqueza é o trabalho. Quem multiplica a riqueza é o trabalho humano. E que esse trabalho, né, ele precisa ser, o resultado desse trabalho precisa ser melhor distribuído. Distribuído através do Estado, através de, por exemplo, um sistema de saúde de qualidade que possa atender a todo ser humano, independente de ele ser rico ou pobre. Uma educação de qualidade que possa atender a todas as pessoas, como é feito em alguns países, independente de as pessoas terem condição financeira ou não. Ou seja, deve ter determinados serviços que o Estado promove para o desenvolvimento completo do seu povo, um desenvolvimento com qualidade. Isso está claro. Me permite interferir bem. Essa riqueza... Marcelino, sim, me permita interferir bem aqui, é porque você falou de duas políticas públicas tradicionais que estão sempre nos discursos políticos: a universalização da saúde, a universalização do ensino. Eu quero que você conclua aí, mas eu pergunto, e a universalização da banda larga, da internet, ela é tão necessária também? Ela deveria estar na pauta política também? A pandemia nos mostra isso? Com certeza, Oscar, porque, por exemplo, até para o desenvolvimento da educação e da saúde, hoje se faz imprescindível, né, a questão da banda larga, a questão do acesso, né, de toda a nossa população, né, à internet, às redes sociais, etc. É fundamental. Na realidade, hoje, dentro da sociologia, se discute muito o processo de exclusão, não só social, né, não só cultural, mas o processo de exclusão digital, que afeta parte da população, que, como eu estava ali falando, no caso da educação no Instituto, uma parte dos alunos, né, não tem acesso, e que isso impede, né, impede que possa se desenvolver com mais qualidade, né, o processo educacional. Então, isso hoje é uma barreira, né? A falta de acesso, né, de estender tudo isso para o conjunto da população, discrimina, né, faz com que haja uma desigualdade provocada, né, por essa concentração, né, da boa qualidade da rede, né, e dos equipamentos nas mãos daqueles que têm dinheiro. Então, se reproduz na sociedade, no campo digital, né, aquilo que já existe nas discriminações, nas desigualdades sociais, infelizmente. Então, quem é que pode resolver isso? Quem é que pode sanar esse problema? O Estado.
O mercado, por si só, ele não sana, porque o mercado só vai onde lhe pagam bem, onde ele tem lucro. Então, o mercado não vai onde não tem lucro, onde não tem um retorno econômico para ele. Quem é que pode fazer isso? O Estado. Né? Cabe ao Estado, na sua arrecadação de imposto, né, procurar promover toda a sociedade aquilo que é melhor para o conjunto da sociedade. Como é bom ter um povo que tem uma elevada escolaridade, que tem uma elevada assistência à saúde, que tem uma elevada assistência, né, às redes sociais, que tem a garantia da segurança alimentar, da assistência social, da segurança pública. Como é importante um Estado que possa garantir, né, todas essas políticas públicas com qualidade. Isso sim é que faz com que o povo seja desenvolvido e não concentrar a riqueza nas mãos de um grupo pequeno em que só eles, né, se desenvolvem e a maior parte do povo fica excluída. Isso não é desenvolvimento, né? Isso é tipo de um país, né? É como se assim, ainda subdesenvolvido, em que o povo ainda não demonstra a sua cidadania, não demonstra ainda a sua capacidade, né, de conquista dos direitos e da universalização desses direitos. E é preciso, então, muito ainda se trabalhar na educação política de nosso povo. Alguns falam, né, como o pessoal da escola sem partido, que cada vez tem que ter uma educação mais neutra. Não existe, como bem fala Paulo Freire, educação neutra. Nós temos que cada vez ajudar o nosso povo a ter uma educação política melhor, com uma visão mais ampla, para entender os processos sociais, né, a economia, a produção econômica, para onde é que vai, né, as riquezas produzidas pelo trabalho e se isso é justo ou injusto. E, sendo injusto como é, a gente tem que se organizar e lutar para que a distribuição desses recursos, né, retorne para o Estado e o Estado devolva isso para a população na forma de serviço, de políticas públicas de qualidade. Eu acho que essa pandemia ela ajuda a refletir, mas para mudar a consciência humana, eu não acredito que isso se dê espontaneamente. Isso se dá a partir do processo de conscientização e organização do povo. Sem o conflito social mais intenso, sem a organização social mais ampla, certo? Não vamos mudar. Depois da pandemia, volta todo esse processo de discriminação, de desigualdade e de concentração. Como está aqui no Brasil, o próprio governo brasileiro está destinando a maior parte dos recursos para os banqueiros. Não é para ajudar a população de baixa renda, não é para ajudar o desempregado, não é para ajudar o micro e o pequeno empresário. Ele priorizou os grandes empresários. Aliás, o ministro da Economia disse que não vai perder dinheiro ajudando ao pequeno e ao médio, que o que pode dar retorno para ele é ajudar ao grande empresário. Isso é péssimo, porque vai reproduzir ainda mais a concentração de renda e as desigualdades sociais. É um governo que não tem sensibilidade social. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Mas isso só se dá se o povo se organizar mais, fortalecer a organização social, o trabalho de base, a consciência política, para que a gente possa, através de uma sociedade mais ativa, né, mais protagonista, alterar essa realidade ainda de injustiça, de exclusão e de muita desigualdade. Ok, agora vamos então tratar da política que você já deu uma pequena entrada aí, a política mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O governo Bolsonaro é uma sucessão de crises. Elas vêm se avolumando e vêm aumentando o teor de periculosidade dessas crises. Muitos afirmam que Bolsonaro só ainda é governo por conta da agenda neoliberal do Paulo Guedes. Na opinião de Marcelino Fonteles, o que vai acontecer com o governo Bolsonaro e com o Brasil? Eu acho assim que o Bolsonaro ele tem o amparo e o apoio, né, de boa parte dos grandes empresários e banqueiros brasileiros, por causa que ele se submete a essa agenda neoliberal. Aliás, na reunião, né, que foi divulgada naquele vídeo, né, do dia 22, né, ele disse que só tinha um ministro que não seria mexido, que ele não mexeria. Que ministro era esse? Exatamente o Paulo Guedes, o ministro dos grandes banqueiros, dos grandes empresários, ao qual ele é submetido. Todos os demais ministros, ele disse que poderia mexer, alterar. Então, a única coisa que ele reconheceu que ele está subordinado é ao poder econômico, né, que é representado no ministério dele pelo Paulo Guedes. Mas, além disso, o Bolsonaro tem agido de uma forma muito hábil quando ele procurou, né, compor
né, em todos os seus ministérios, né, com representantes militares, né, das Forças Armadas. Né? Então, ele tem procurado se sustentar através das Forças Armadas, porque sabe que a maioria das políticas deles, das políticas públicas, são antipovo. Procura aumentar a desigualdade, concentrar renda e cada vez mais excluir a população. Então, como é que ele pode se manter isso? Através da repressão, através do apoio das Forças Armadas. E isso ele tem feito muito bem. Ele praticamente está comprando as Forças Armadas através dos inúmeros cargos que ele tem oferecido às Forças Armadas. Boa parte desses cargos ele tem dado a militares aposentados. E quem são esses militares aposentados? São os órfãos da ditadura militar. São aqueles que têm a mentalidade de ditadores, igual ao projeto do Bolsonaro, que quer dar o golpe e impor uma ditadura no Brasil, fechando o Congresso Nacional e fechando o STF. E acabando eliminando os partidos políticos, eliminando as eleições. Tem muita gente que está tendo muita ilusão, mas se o Bolsonaro não for, né, posto fora, ele vai impor um golpe no Brasil. E eu avalio que isso é no máximo em 3, 4 meses. Ou uma coisa ou outra, ou se abre o processo de impeachment contra ele e parte dos militares apoiam, né, esse impeachment, certo? Porque eu acho que se não houver apoio de parte das Forças Armadas, né, não tem condição de andar o impeachment, aí vai prevalecer o golpe, né? Mas se houver o processo do impeachment, para que o vice, que é um militar, assuma, eu acredito que, nesse caso, se poderá ter uma solução de tirar o Bolsonaro para que o vice assuma, mantendo a institucionalidade, e eu só vejo essa possibilidade de ter um impeachment sem que haja um golpe militar, eu só vejo essa possibilidade, certo? Eu, por exemplo, eu tenho observado que tem deputados, né, do Partido dos Trabalhadores, né, que colocaram um projeto de emenda para que se convoque, se casse a chapa, né, Bolsonaro-Mourão, e se convoque novas eleições. Eu acho isso uma ilusão. E, de uma certa forma, isso é um golpe no vice, isso é um casuísmo e um golpe em relação ao vice. Se a chapa for caçada pelo STF ou pelo TSE, aí é outra coisa. Mas dentro do Congresso, você querer aprovar isso aí é um casuísmo. Então, você acha que com os militares, né, compondo, né, o governo Bolsonaro, que hoje é um governo que tem a tutela e tem o respaldo militar, eles vão admitir esse casuísmo? É ilusão. É não entender a correlação de força. Então, nós precisamos, dentro da correlação de força, que todos os setores democráticos se unam, inclusive setores democráticos que apoiaram o golpe, né, a ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive com esses setores, certo? Não é só os setores de esquerda, de centro-esquerda, mas eu falo de liderança como o Dória, certo? Como o Isel, com todos os setores que possam compor uma frente antifascista. Se a gente não conseguir, né, articular essa frente, como até agora não se conseguiu, como até agora os setores de esquerda estão divididos, vai prevalecer, né, nos próximos meses, o golpe militar com o Bolsonaro permanecendo na presidência, mas a junta militar governando. E o Congresso e o STF sendo suspensos de suas funções por um determinado tempo. Bom, eu ia finalizar aqui perguntando, dizendo que a esquerda seria a alternativa a esse projeto de Estado mínimo do Guedes, que está no comando da economia brasileira, posto pelo Bolsonaro, que tem um compromisso aí com os banqueiros que ajudaram a eleger. Então, a esquerda seria uma alternativa. Mas você já relatou um pouco aí. Eu queria que você se aprofundasse mais. Você sugeriu uma frente ampla, inclusive eu acho assim, Oscar, que deram um golpe na Dilma. Mas assim, a esquerda, ela pode sim ter a alternativa, mas ela está colocando o carro na frente dos bois. O que é isso? A esquerda, antes de resolver o problema do impeachment do Bolsonaro, né, e de evitar um possível golpe, né, a esquerda está colocando na pauta as eleições presidenciais. Colocar hoje na pauta as eleições presidenciais é aprofundar a divisão da esquerda.
veja o que está ocorrendo em relação ao PT, o PCdoB de um lado, e o PSB e o PDT, liderado pelo Ciro Gomes, do outro lado. Então, isso vai contribuir para alguma coisa nesse momento? Isso destrói até a possibilidade de se construção da frente democrática, da frente ampla, da frente antifascista, para derrotar primeiro o fascismo. Derrotado o fascismo, aí eu acho que é hora, né, de todos os setores conversarem. Como é que vão ser as composições? Eu acho que é uma etapa posterior, até porque as eleições, né, elas se darão só em 2022, então teremos tempo. O que nós não podemos fazer é, nesses próximos 4 meses, colocar na pauta as eleições presidenciais. Colocar na pauta as eleições presidenciais nesses meses agora é dividir totalmente, fragmentar totalmente a esquerda e deixar o presidente Bolsonaro dominar completamente, né, as suas estratégias e a iniciativa política. E a gente perder o bonde da história. E se houver o golpe, não pense que ocorrerão eleições em 2022. Né? Aí o projeto dos militares será por um tempo mais longo. Por isso que eu acho que é preciso a esquerda ter juízo, deixar de falar em eleições presidenciais agora e colocar como única pauta a defesa dos direitos sociais e a luta pela derrubada, pelo fora Bolsonaro, através dos processos legais, do impeachment ou da cassação, via TSE ou via STF. Eu acho que esse é o caminho, colocar na pauta eleições diretas para presidente é a gente dar a vitória para o Bolsonaro neste momento. Mas veja só, ainda refletindo aqui sobre o comportamento da esquerda. Como trabalhar com uma frente ampla se o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, rachou porque não aceitou uma candidatura do Freixo com o PT de vice, apontando a Benedita para vice. E aí chamou para prévias, e aí o Freixo disse, pois pronto, agora eu não sou mais candidato. Então, nós temos um setor importante que houve um problema lá. Pessoal, PT, Rio de Janeiro. Mas o Lula deu entrevista agora, essa semana, dizendo não, a Marina e o Ciro optaram por outro caminho, então fiquem com Deus. Como é que nós vamos fazer uma frente ampla, até com golpistas de 2016, se a gente não consegue suportar a gente mesmo? Quer dizer, o pessoal não suporta o PT, o Lula não quer conversar com a Marina e com o Ciro. Como é que a gente pode pensar numa frente ampla nesses termos de discussão interna dos setores da esquerda? Exatamente, Oscar, porque se colocou o carro na frente dos bois. Se pautou as eleições. Mas só um minutinho. As eleições nos dividem. Mas só um minutinho. A frente antifascista... Para mim ser justo... Só um minutinho, Marcelino. Só um minutinho. Para mim ser justo, também aqui com as colocações que eu fazia, é preciso dizer que o PDT e o Ciro Gomes já estão, como diz você aí, pautando as eleições de 2022 desde o primeiro turno de 2018, quando ele saiu, foi para a França e deixou a candidatura do Haddad aqui a ver navios. E depois, ao retornar, não tem feito outra coisa a não ser detonar a própria esquerda através do PT e do seu símbolo, que é o Lula. Quer dizer, então, os porta-vozes da esquerda realmente estão com um problema de discurso aí, que não tem nada de unidade nesse discurso. Mas conclua seu raciocínio. É verdade. Então, eu acho exatamente por causa disso. Colocou na pauta, né, a disputa eleitoral já de 2022, não só a de 2020 agora municipal, como você citou aí a do Freixo, né, no Rio de Janeiro. Né? Eu acho um equívoco muito grande do PSOL, certo? Que uma parte do PSOL está sectarizando, em vez de procurar pela conjuntura hoje, né, buscar uma unidade. E acho que a postura do Freixo foi uma postura muito digna, que ele disse que só trabalharia, só colocaria o nome dele na perspectiva da unidade. Fora disso, ele não colocaria o nome dele para a disputa e, coerentemente, retirou o nome dele da disputa, mas tem chamado, né, para que todas as forças políticas possam se unir numa frente ampla antifascista. Ele está continuando com esse discurso, que eu acho que é o discurso correto, certo? É o discurso correto.
E, por outro lado, tratar das eleições presidenciais, né, diante das vaidades de cada partido, dos projetos partidários e pessoais de alguns candidatos já projetados, como Ciro, né, Haddad, entre outros, né, eu acho que isso só faz atrapalhar. Então, eu não tenho dúvida, né, a postura do Ciro, né, tem sido uma postura que tem procurado fragmentar as esquerdas, né? O Ciro tem tido uma postura desde o segundo turno, quando ele traiu o povo brasileiro, né, ao não apoiar, né, o Haddad, né, um projeto que a gente sabe de cunho social, com muito maior compromisso com o nosso povo do que com o Bolsonaro, e ele fez isso numa postura extremamente egoísta, numa postura extremamente personalista, certo? Ficou algo terrível, e a partir daí ele só tem provocado, seja o PT, seja o Flávio Dino, né, seja alguns bloggers, né, que quando fazem algum comentário, alguma crítica a ele, ele detona, né, como uma questão pessoal, né, porque ele tem essa postura, né, muito, vamos dizer, destemperada, certo? É a postura dele, e ele agride aí, né, vai atirando para todos os lados. Infelizmente, né, mesmo tendo o Ciro assim, certo, com essa postura, eu acho que cabe ao PT procurar unir as forças para o enfrentamento antifascista, que o PT não deve também cair nessa de já colocar e pautar as eleições presidenciais, mesmo que o Ciro paute, deixar essa coisa para mais adiante. Nesse diálogo com as forças, né, progressistas para derrotar o fascismo, eu creio que se o PT lidera esse processo, e esse processo não existirá, não se constituirá sem o PT participar, porque o PT no campo, né, das esquerdas, o PT representa talvez mais de 50% de toda a esquerda brasileira, certo? É mais ou menos, eu acho que entre 50% a 60%, certo? De todo o conjunto da esquerda brasileira, tanto política quanto social, portanto, não há como também discutir esse processo sem o PT. Mas eu acho que o PT está incorrendo no erro do Ciro, que é pautar as eleições presidenciais, e se deixando levar por essa beligerância do Ciro Gomes, certo? E aí fica também procurando outras alternativas. Com isso, quem ganha tempo, certo? E quem ganha fôlego, né, é o Bolsonaro, no projeto dele de cooptar os militares, de cooptar o Centrão, todo mundo sabe agora as trocas de cargo com o Centrão, certo? E de estar mobilizando a base social dele, para que ganhe o fôlego, ganhe tempo, não sofra o impeachment e possa, no momento conveniente, dar o golpe militar. O projeto do Bolsonaro, o sonho dele é governar sem Congresso, sem STF, sem governadores atrapalhando, sem partido político atrapalhando. É o mesmo projeto que o Mussolini, que o Hitler implementou, um na Itália, né, na década de 30, e outro na Alemanha. É o mesmo projeto. É um projeto pior do que o dos governos militares, como o Médici, que foi um ditador, né, sanguinolento, né, e como o ídolo dele, né, o general Ustra, né, que também era o ídolo dele. Então, o Bolsonaro, os ídolos dele é esse, é o Médici, é o Ustra, é o Mussolini, é o Hitler, e o projeto dele é no mesmo caminho, logicamente com algumas adequações e atualizações para a realidade brasileira, mas é esse mesmo caminho que ele percorrer. E parece que as esquerdas estão incorrendo nos mesmos erros que ocorreu na esquerda italiana e na esquerda alemã, se dividindo, achando que aquilo não ia acontecer, né? E esfacelada, deu margem para que o monstro, né, se desenvolvesse. E o monstro está crescendo no Brasil. Pois muito bem. Agradeço aí, Marcelino, sua contribuição, suas falas sempre muito objetivas, seu raciocínio também muito determinado, e aguardando aqui novas oportunidades de beber aí no seu conhecimento. Essa aí fica muito agradeço, por sua participação. Espero que a gente possa convergir, né, todos os campos, né, de esquerda, de centro, né, democrático, convergir para superar esse gigantesco desafio que é a ascensão do fascismo no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Um abraço.